Glória a Deus. Com alegria em meu coração, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Ainda de pé, como os irmãos estão, vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Já foi lida, né? Mas vamos ler aqui alguns versículos. Está escrito em João capítulo 10, versículo de número 10. Está escrito assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Meus irmãos, se o culto tivesse terminado já, nós já saí aqui da alegre, né, irmãos? Pelos louvores que nós já ouvimos ao nosso Deus, palavras, né? Uma alegria muito grande. Nós vimos aqui os adolescentes adorando ao nome do Senhor. Eu me alegrei muito de ver o Lázaro ali cantando, né? O pastor estava do meu lado ali e falou: o Lázaro é o pioneiro da casa dele, né? E como foi lindo ver a graça de Deus sobre a vida dele adorando ao nome do Senhor. Eu senti a presença dele, a presença de Deus enquanto eles louvavam o Senhor, né? Criança, adolescente, é de quem chegar primeiro, irmãos. Quem chegar primeiro ganha eles, né? E nós louvamos a Deus pela vida desta geração, porque nós chegou primeiro na vida deles. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não venha se desviar dele. E eles estão aprendendo e serão futuros pregadores, cantores, já são, né? São a geração que vai bombardear o inferno e povoar o céu, né? É quem vai ganhar a alma, dar continuidade. Mas, meus irmãos, João capítulo 10 é o tema da nossa campanha. Estamos no sétimo elo da nossa campanha. E pela sétima vez vai ser pregado o mesmo tema. E nós vimos que no decorrer da campanha, os pregadores que me antecederam pregaram esse texto. E Deus deu a cada um dele uma mensagem diferente. Porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Amanhã, se outro pregador pregar no mesmo texto, ele vai pregar diferente de mim. Porque Deus tem uma outra mensagem para amanhã. É por isso que esse livro é o livro mais vendido e mais lido do mundo. E é um livro que gera poder. Porque não é só um livro. É a palavra de Deus que nos conduz para o céu. Uma palavra poderosa, viva e eficaz, que tem poder de dar vida, mesmo que esteja ainda por 4 dias. Ela tem poder. E nós vimos os pregadores que pregaram com muita eloquência e entregaram aquilo que o Senhor Deus tinha colocado no seu coração. E hoje, no sétimo elo, o Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração, o qual vou ministrar para a igreja. É um texto conhecido, quando o Senhor Jesus, Ele está falando. Aqui é o próprio Jesus que está pregando. Aqui foi o próprio mestre que estava falando. Jesus, Ele conta uma parábola. E nós entendemos que a parábola era para melhor entendimento. Jesus falava por parábola para que as pessoas tivessem um entendimento com maior facilidade. Mas nós vamos ver em algum caso, obrigado, companheiro, que quando Jesus terminava de falar ou citar a parábola, alguém perguntava: Senhor, explica a parábola. Então nós vimos que às vezes a parábola ela complicava um pouco mais. Depois que Jesus terminava de falar, eles queriam uma explicação da parábola. E Jesus, assim que ele falava, ele explicava a parábola para os seus discípulos e para o povo que estava ali ouvindo. E Jesus fala desta parábola comparando o seu povo, a sua igreja, com as ovelhas, um animal. Então nós vamos ver na Bíblia Sagrada tantos animais que existem.
né? Leões e tantos outros animais. Mas o Senhor Jesus Cristo resolveu comparar eu e você com uma ovelha. E a gente foi ler, e nós fomos ler acerca das ovelhas, porque Jesus compara com a ovelha. E lendo, descobrimos no Oriente Médio que as ovelhas em Israel era pastoreada por um homem, um simples homem chamado de pastor. Porém, este pastor andava com uma capa sobre os seus lombos, andava com um bornal para carregar sua comida e um cajado em suas mãos. Porém, Jesus está fazendo esta comparação com as ovelhas e determinando o cuidado sobre as ovelhas através da vida do pastor. Ou seja, as ovelhas que era pastoreada pelo pastor estava 100% aos cuidados do pastor. A responsabilidade geral era do pastor das ovelhas. Porém, o pastor, ele saía com o seu alimento quando se retirava para pastorear as ovelhas, levava comida para alguns dias, porque sabia ele que ele não iria voltar no mesmo dia. Ele saía para pastorear as ovelhas e às vezes eles duravam semanas para poder regressar ao seu lar. Por quê? Porque ele andava pela Palestina no deserto, nas terras áridas de Jerusalém, de Israel, e ele tinha que procurar alimento para poder levar as ovelhas até aquele pasto, para que as ovelhas fossem alimentadas. E se as ovelhas não fossem bem alimentadas, as ovelhas não iam engordar, não ia dar um bom leite, não ia dar uma boa lã e nem gordura. Então ele tinha que levar as ovelhas em um pasto verdejante, para quando as ovelhas se alimentassem, ela crescesse, engordasse e desse bom produto. E os pastores saíam sem determinar a data que ele iria voltar. Saía pelos desertos, e no deserto todos nós sabemos que durante o dia no deserto chega até 50 graus positivo. Deserto é lugar quente, deserto é lugar de calor. E também no deserto durante a noite pode chegar até 0 grau, pode congelar. Alguns vai dizer que chega até 5 graus negativo, dependendo do lugar. Então imagina, durante o dia é quente e durante a noite é muito frio. E os pastores tinham que ter cuidado das ovelhas no deserto desta forma. Eles tinham que andar com as ovelhas no deserto e saber o cuidado que ele deveria ter com ela. Durante a noite ele tinha que fazer alguma coisa para esquentar as ovelhas. E durante o dia ele tinha que levar em águas e gramados, em pasto verdejante, para que ela venha a ter uma boa alimentação. E o Senhor Jesus, nos comparando com esta ovelha, entendemos por que ovelha. Ovelha, ela é bondosa, ovelha, ela é mansa, e ovelha, ela é 100% dependente do seu pastor. A ovelha, ela não consegue sobreviver só. Quando você vê uma pessoa se afastando do rebanho, uma ovelha se afastando do rebanho, logo se percebe que ela vai ficando diferente das demais ovelhas. E os pastores tinham que estar atentos àquele rebanho, porque às vezes algumas queriam sair do rebanho, desviar dos seus caminhos, para que andasse nos seus próprios caminhos. E os pastores estavam observando 24 horas, de dia e de noite, não parava de observar as ovelhas. E quando o pastor percebia que a ovelha estava se retirando do seu rebanho, ele ia com o seu cajado, que na ponta do seu cajado tinha um gancho. Ele colocava sobre o seu pescoço e puxava ela novamente para o rebanho. E muitas das vezes, quando a ovelha continuava querendo sair do rebanho, o pastor tinha que pegar mais pesado com ela, para não perder ela. E a história vai dizer que na ponta deste cajado, quando uma ovelha estava se querendo retirar do rebanho, o pastor percebia que só puxar ela não estava resolvendo. Então ele pegava com a ponta do seu cajado
e dava uma pancada bem no rim dela aqui, pum. Ela sentia uma dor e voltava para o rebanho. Doía, mas estava trazendo ela de volta. Machucava, mas estava trazendo ela de volta. Ela podia até reclamar: o pastor está me machucando, mas ela sabia que ela estava indo para o melhor lugar. Porém, a ovelha continuava querendo sair do rebanho. O pastor tinha que ter inteligência para lidar com esta ovelha, porque esta ovelha estava lhe dando muito trabalho. Esta ovelha estava lhe causando muitos males, estava perdendo tempo com ela, estava tirando ele, fazendo com que o pastor perdesse o sono, e o pastor tinha que pedir inteligência a Deus para poder trabalhar com aquela ovelha. Porém, quando a ovelha continuava saindo ali do rebanho, ele percebia que só trazer ela não resolvia. Ele percebia que dar uma cutucada no seu rim não estava resolvendo. Então o pastor ia até a ovelha, com o seu cajado ele quebrava a perna da ovelha. E quando ele quebrava a perna da ovelha, ele trazia para o seu colo. E agora o cuidado com aquela ovelha era maior. Não era mais de longe, agora era de perto. O pastor tinha que estar com ela no colo, cuidando dela, dando água para ela, dando comida para ela, alimentando ela e dando uma atenção maior para ela. Ela ficava com a patinha quebrada até a sua recuperação, para poder continuar andando no rebanho. A patinha estava quebrada, mas não tinha solução. O pastor tinha que fazer isso, tinha que quebrar a sua pata para não perder ela, porque ele tinha duas opções: ou ele matava esta ovelha que estava dando um trabalho, ou ele quebrava a patinha dela para resolver o problema. Então olha aqui, às vezes o pastor dá uma apertadinha, às vezes o pastor dá uma cutucada, às vezes o pastor te empurra para um lado, te empurra para o outro, e às vezes a gente quer murmurar, quer reclamar, mas o pastor está fazendo isso porque ele não quer te ver morto. Ele quer te ver no meio do rebanho, servindo a Deus e obedecendo a sua voz. A ovelha estava com a pata quebrada, mas era melhor estar com a pata quebrada do que estar morta. A ovelha estava com a pata quebrada. Talvez era melhor estar com a pata quebrada e estar no mundo, mas estava no colo do pastor. O pastor dizendo: eu vou cuidar dela de perto, para que ela não venha se desviar. E durante o deserto, este pastor, ele tinha que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque as ovelhas que estavam andando no deserto, deserto é lugar de escorpiões, deserto é lugar de serpente, deserto é lugar de lobos. Ou seja, os pastores que andavam com as ovelhas no deserto, eles tinham que observar de longe onde estavam habitando os lobos. Os lobos, ele tem uma técnica muito bom de caçar, através do seu odor das ovelhas, que transmitia. Os lobos sentiam e ficava ali rodeando os rebanhos para poder tragar as ovelhas. Enquanto as ovelhas estavam reunidas, os lobos não atacavam, porque o pastor estava ali. Enquanto as ovelhas estavam reunidas, os lobos só rodeavam, não atacavam, porque o pastor estava ali. Alguém vai entender? Enquanto a igreja estiver reunida, o lobo, o diabo, nosso adversário, não pode atacar você, porque você está debaixo da autoridade do pastor que está sobre a sua vida. Então, quando a ovelha estava reunida, os lobos sentiam aquelas ovelhas, mas não podia atacar as ovelhas, porque o pastor estava cuidando das ovelhas. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus disse esta parábola, ele vai contar da seguinte forma, dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, a Bíblia vai dizer que Jesus fala de um aprisco, fala de um curral. Mas para que serve esse curral? Para que serve esse aprisco? A Bíblia vai dizer que quando os seus pastores andavam em um lugar, e quando estava chegando a noite, o pastor tinha que criar um aprisco para poder proteger as ovelhas durante a noite, porque à noite os lobos estavam rodeando, tentando tragar as ovelhas. E a Bíblia vai dizer em Pedro que o nosso adversário, Satanás, ele está nos rodeando, bramando como leão, tentando nos tragar. Mas eu quero nessa noite dizer que Satanás
passar diante da presença do pastor desta igreja, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele não passa de um gatinho, porque leão da tribo de Judá é Jesus Cristo de Nazaré que está aqui nessa noite. Você pode dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que quando este aprisco era feito através de pedra, galhos, era colocado sobre madeiras, cercava um lugar, e o pastor colocava suas ovelhas para dentro do aprisco. Conforme entrando as ovelhas, o pastor ia contando quantas ovelhas tinha. Entrava uma, entrava 10, entrava 20 ovelhas, e ele ia contando. Quando entrava 100, ele ficava na porta, e o pastor dormia na porta do curral, o pastor dormia na porta do aprisco. Ou seja, para os lobos poderem entrar e pegar as ovelhas, tinha que passar pela porta, porque ele não conseguia pular para dentro do aprisco, porque o pastor estava guardando as ovelhas, estava protegendo as ovelhas. E quando o lobo chegava, rodeava e não via entrada, só via uma porta, ele encontrava um pastor com um cajado na mão, e o lobo dizia: ali não dá para entrar, porque ali tem autoridade. E Jesus vai dizer que eu sou a porta. Olha aqui para mim nessa noite, eu quero falar como pregoeiro da palavra do Senhor. A porta da tua vitória é Jesus Cristo de Nazaré. A porta da graça de Deus que vai entrar na tua vida é através de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dizer que diante desta luta, diante desta prova, Jesus é a porta da vitória, e Ele está contigo nessa noite para te dar vitória. O diabo não te toca, o diabo não te fere, porque para tocar em você tem que passar pela porta. O pastor sentava na porta e ele dormia na porta. Qualquer barulho que vinha, que ele ouvia, ele dizia: tem que passar por aqui. E se o lobo tentasse passar, ele se abraçava com o lobo, mas não deixava tocar nas ovelhas. Lembra de Davi? Davi, você não pode lutar com Golias. Golias é homem de guerra, você é apenas um menino. Ele disse: quem disse? Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e um lobo veio, um leão veio e arrebatou uma das ovelhas, e eu peguei pela juba e arrebentei com aquele leão. O urso veio, eu abracei aquele urso e tirei a ovelha da boca do urso. O pastor dava vida pelas ovelhas, ele dava a sua vida pelo rebanho. O pastor foi determinado para cuidar das ovelhas que o Senhor Deus o deu. E quando o pastor precisava de se retirar diante do rebanho, ele colocava um outro porteiro para cuidar das ovelhas. Só que eu acho interessante que as ovelhas não acostumam com qualquer um. As ovelhas de Deus não acostumam com qualquer pessoa. Quando um pastor muito experiente já estava em um tempo de aposentadoria, ou pensando em parar de cuidar de ovelha, porque sua hora já não tinha mais força, ele pegava um menino, e o menino andava no seu lado, e ele ensinava de pequeno o menino a pastorear as ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas tinham que se acostumar com o menino, que seria o seu futuro pastor. Olha aqui para mim, antes de ser pastor, tem que ser ovelha. Antes de ser pastor, tem que estar no curral. Antes de ser pastor, tem que estar no aprisco do Senhor Jeová. O menino ia crescendo, acostumava-se com as ovelhas, e quando as ovelhas se acostumavam com ele, ele se tornava pastor daquelas ovelhas. Ou seja, as ovelhas não ouviam a voz do estranho, as ovelhas não atentavam para a voz de estranho. Por quê? Tem muitos estranhos nos dias de hoje. Você abre a internet, ele abre a Bíblia e diz: olha, isso aqui não tem nada a ver.
Por quê? Porque a Bíblia quer dizer isso, isso e isso. Isso aqui não tem nada a ver. Esses dias eu abri a Bíblia e alguém dizendo: olha, dar dízimo não é para a igreja, não precisa dar dízimo. É a voz estranha, irmão, tentando nos tirar o alvo, a atenção do céu, tentando mudar a mente. Mas nós louvamos a Deus por esta igreja, que é uma igreja que traz um ensinamento, que traz um entendimento da palavra, que tem estudo da palavra. E é nós, como ovelha, nós não damos ouvido à voz estranha. O apóstolo Paulo, quando chega na cidade de Antioquia, a Bíblia vai dizer que quando Paulo chega naquele lugar, ele vai pregar a palavra de Deus. Paulo está dormindo durante uma noite, e o céu desce sobre a vida de Paulo e diz: Paulo, atravessa a Macedônia, vem para a Macedônia. Paulo levanta de manhã com essa voz que ele ouviu, pega as suas malas e vai para a Macedônia, junto com Silas. E quando chega naquele lugar, ele encontra uma mulher por nome de Lídia, que estava ali muito rica. Aquela mulher se converte, chama Paulo para a sua casa. Paulo vai para a sua casa, dorme em sua casa, se retira para a oração. Quando Paulo está orando, encontra uma mulher dizendo: eis aí o servo de Deus. Escute esse pregador, as palavras dele são verdadeiras, as palavras dele são poderosas. A palavra que ela estava falando, irmão, era muito bonita, estava dando égua ao pregador, dizendo: escute Paulo. Aí Paulo olhou e percebeu que a presença era diferente, porque ovelha que é ovelha não dá ouvido a vozes estranhas. Ovelha que é ovelha escuta a voz do seu pastor. Paulo olhou para ela e disse: Satanás, nós já temos a igreja para pregar, sai dela. E ela caiu demoniada, e o nome de Jesus foi glorificado. É tempo da igreja ser alertada. Nós abrimos a internet no carnaval este ano, estava cheio, pessoas lá cheio de que não presta, querendo falar de Jesus, querendo falar da palavra. A mulher também que estava falando, a feiticeira, também falava bonito, mas Paulo olhou para ela e disse: é demônio, sai dela. Tem gente querendo confundir as coisas, juntar o que é profano com o que é santo. A igreja de Jesus Cristo tem um pastor. Você tem um pastor. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor que aqui está. Porque tem gente que acha que um pastor de terno e gravata, irmão, é igual a todo mundo, que não mais inspira mais confiança, mais ensino, e às vezes quer bater, quer atingir. É igual o Arão. Ô Moisés era o pastor. O teu Deus fala contigo? Moisés fala. Ô Moisés, mas o teu Deus também fala comigo. Foi afrontar Moisés. Aí Moisés, amém, ficou quieto. Moisés percebeu, Moisés era pastor, e Moisés ficou quieto. Aí Deus olhou lá de cima e disse: Moisés, fica quieto aí, porque esta luta não é tua. Arão dizendo: ó, Moisés, Deus fala contigo, mas também fala comigo. Aí Deus desceu na terra. Arão, contigo eu falo, mas com Moisés eu falo face a face. Não toca em homem de Deus, não dá ouvido para esses que quer tirar você do meio do rebanho. Não dá ouvido para esses que está com vozes estranhas tentando te tirar do alvo da presença do Senhor Deus. Você tem um pastor, você tem uma igreja, e você obedece uma palavra. Esta palavra é inerrante, é infalível, é poderosa. Esta palavra cura, salva, liberta, transforma. Esta palavra regenera, santifica, edifica. E a Bíblia diz: se tu crê, tu e tua casa será salvo através da palavra. E a Bíblia diz que 3 testificam no céu: o Pai, o Espírito e a palavra. A palavra tem poder, você acredita nisso? E o pastor tinha que ter esse cuidado. O pastor tinha que levar as ovelhas em águas cristalinas. Por quê? Ovelha não toma água sozinho se ela for agitada. A água é muito agitada. Quando as ovelhas chegam, que percebe que a água é agitada, ela corre. Tem ovelha que morre de sede, mas não bebe da água que está agitada.
É por isso que Davi disse: me leva às águas tranquilas, refrigera minha alma. Davi estava dizendo: o Senhor Deus me levou aos lugares a qual a minha alma foi edificada. O pastor foi colocado para te levar a lugares cristalinos, a lugares a qual você nunca imagina. É por isso que ele está te empurrando para cá, te puxa para cá. Você quer ir para cá, ele puxa para cá, porque ele percebe que você está indo em caminho tortuoso, e ele está dizendo: o caminho é esse, o caminho é esse da vitória. É por isso que ele está te trazendo, te está apertando. Às vezes ele está te apertando e você diz: não, o pastor está de marcação comigo, o pastor está me provando. Tá não, ele está te levando a águas cristalinas, porque você precisa beber da água que ele tem para te dar. E quando ele percebia que a ovelha não queria tomar daquela água, ele pegava a ovelha, trazia para perto dele e colocava a água em suas mãos e dava na boca da ovelha, porque senão ela ia morrer de sede. O pastor não parava de trabalhar cuidando das ovelhas. Eu estava lendo algo sobre isso. O pastor, um testemunho de um pastor que estava andando com as ovelhas, e de repente tinha muitos pastores reunidos, porque era um rebanho muito grande. E o pastor principal que estava ali, ele pediu para todo mundo parar e disse: espera aqui, porque eu vou num lugar mais adiante, e o lugar é rochoso, alto, montanhoso. E o pastor vai indo, e os outros pastores que estavam com as ovelhas seguraram as ovelhas, e ele saiu. E quando ele chegou perto de um riacho, ele cai dentro da água e se molha e se lava. E ele continua seu caminho, e ele chega na boca de uma caverna. Ele percebe que há presença de inimigo naquele lugar. Ele coloca pedras e fecha a boca da caverna. E quando ele fecha a boca da caverna, ele dá um sinal para que seus companheiros trouxessem as ovelhas para o pasto verdejante, porque os lobos que estavam ali sabia que ali tinha pasto, sabia que tinha comida, e os lobos estavam esperando as ovelhas para poder atacar. O nosso adversário, ele sabe onde tem comida, ele sabe colocar a ferramenta no lugar certo, mas o Senhor Deus bloqueia a ação do nosso adversário para te dar vida. E quando chamaram aquelas ovelhas, que os lobos percebem que as ovelhas estavam perto, eles se levantaram de dentro da caverna para tentar sair. Quando ele vai tentar sair, a boca da caverna estava fechada. Eles olhavam as ovelhas, mas não conseguiam sair lá de dentro para atacar as ovelhas. A isso me faz entender o que o salmista Davi disse no Salmo 23: prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha o que Davi disse: prepara-te, Senhor, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A Bíblia vai dizer que quando Elias foi enfrentar os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 de Azéria, 850 profetas contra Elias. Elias constrói um altar e diz: aquele que nós vamos orar, aquele que derramar fogo sobre o altar, esse é Deus de verdade. Era 850 homens orando. Não era culto frio, era culto pentecostal, porque ele se retalhava, derramava sangue sobre o altar. E naquele dia Elias sentava numa pedra e dizia assim: ora mais alto, talvez o teu Deus esteja em reunião. Ora mais alto, talvez o teu Deus não esteja te escutando. A Bíblia vai dizer que Elias zombava de 850 homens orando, e nada acontecia, derramava sangue e o céu das trevas se fechou. Mas quando Elias botou o joelho no chão,
uma ovelha, cheio do Espírito Santo. O fogo de Deus desceu naquele lugar, e a água que estava no altar foi consumida através do fogo. Eu quero nessa noite dizer: ovelha que é ovelha, tem a presença do céu e atrai para a terra. Fica de pé. Deus colocará os seus inimigos, vai te observar e vai dizer: não tem como tocar nela, não vai ter como tocar nele, não tem como. E sabe o que eu acho lindo? Que se as ovelhas, ele tinha, os pastores, ele tinha algumas técnicas de atrair as ovelhas, através da sua voz e através do seu cajado. Como a ovelha não ouvia a voz dos estranhos, ele tinha que acostumar com a voz do pastor. E o pastor, às vezes, lhe dava ensinava ela a andar de uma forma diferente, com a batida do cajado. A ovelha não tem uma visão longa, a ovelha vê muito perto, ela não consegue ver longe. É por isso que o pastor tem que estar cuidando dela bem pertinho. O pastor, com um cajado na mão, acostumava as suas ovelhas a bater no chão. Ele estava na porta, quando ela saía, ele ia diante dela e batia o cajado no chão. E conforme batia o cajado no chão, as ovelhas iam ouvindo, porque ela tinha problema com a visão, mas a sua audição era muito boa. Ela ouvia a batida do cajado e seguia o pastor. E seguia o pastor. Enquanto ela estava seguindo o pastor, ela encontrava uma boa alimentação, uma boa água para beber, e ficava aos cuidados do pastor. É por isso que o salmista Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consola. Davi sabia que às vezes doía, dói, machuca. Quantas vezes viemos para a igreja só pela misericórdia, quase não conseguimos chegar aqui. Foi uma luta, lembra, para chegar na igreja. Foi uma luta para nós adentrar aqui, colocar o joelho no chão e orar. Não foi fácil, mas olha, você conseguiu. Você chegou. Atenta para a voz do teu pastor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Telso, que está conduzindo esta igreja para o céu. Amém? E eu quero ser o seu vizinho lá. Quando nós chegar e andar naquelas ruas de ouro, atravessar aqueles portões, Jesus vai olhar para você e dizer: vinde bendito à casa do meu Pai, porque eu tenho preparado por herança desde a fundação do mundo. E Jesus vai olhar para os bodes, porque na igreja não pode ter bode, irmão. Bode só dá cabeçada, só briga, é só problema. Jesus vai olhar para os bodes e: apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Se coloca na posição de ovelha, porque é um lugar preparado. Amém? Vamos orar? Posso orar, pastor? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso Espírito Santo, ó Deus, nessa noite eu te glorifico pela palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, e por esta igreja, Pai, que está sendo pastoreada pela vida do nosso pastor. Que o Senhor Deus continue dando graça ao teu servo, a esta igreja, e que estas ovelhas continuem ouvindo a voz do pastor. Ó Deus, eu te louvo, ó Pai, pelos hinos entoados, pela vida dos adolescentes, dos irmãos e irmãs que aqui cantaram. Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.